A gente consegue até falar um pouquinho mais sobre vendas hoje, porque a Hum. aula de hoje, ela é um tópico que você já domina muito, tá? Mas ela faz parte do cronograma, então eu acho que a gente pode Sim, fazer mas uma. pode falar. Sim, vou falar até porque eu sei que tudo soma, né? Acrescenta Uhum. uma informação ou outra, até porque você teve na escola, né, na faculdade, em tudo que você fez, você aprendeu sobre a comunicação, sobre o relacionamento interpessoal, mas a gente aprendeu na prática, né, com Hum. a liderança, com desenvolvimento de liderança, com leituras de Napoleão Hill, de Dale Carnegie, que são livros que você ainda não tinha lido, então pode ser É, que seja total. complementar mesmo, Uhum. né? E depois a gente pode bater um papo mais sobre vendas, sobre tirar dúvidas do que você já vem Tá. fazendo, tá bom? Então acho que a gente Uhum. pode focar nisso, porque eu vi que os tópicos que você colocou, muitos têm a ver com relacionamento interpessoal, com a comunicação, né? Tem, até com os filhos, eu achei isso maravilhoso, porque é Uhum. um outro público que você pode acrescentar, né? Que são os Sim. pais. Às vezes, É, eu falo que é muito amplo, é difícil sabe, eu fui até mais ou menos por ordem do que eu trabalho mais, assim, né, o da felicidade, mas um tá relacionado com o outro, aí tinha, eu falava, essa aqui eu ponho aqui, sabe, assim, porque às vezes era interpessoal, mas também de felicidade, então eu falava, nossa, onde que eu vou? Mas o de felicidade foi o que eu fui meio que traçando mais nesse sentido de depois escrever. Que eu falei assim, eu fui até colocando numa ordem lógica, o começo. do que eu, de repente, Eu percebi que os depois últimos faço um tópicos livro. eles estavam mais aleatórios, né? O primeiro Isso, ele tinha uma correlação, né? isso. Uhum, sim. Mas ficou muito legal os tópicos, eu acho que e é até legal você ter essa variedade, né? Porque Uhum, palestras e treinamentos você consegue uhum. em cada momento do ano pegar, aproveitar, né? Não sei, o dia das mães ou alguma coisa na Sim, escola, sim. fazer alguma ação nesse tipo, né? E eu acho que É. essas ações em conjunto com o comércio, né? O comercial, são poderosas. É. Paz é uma coisa assim que eu já, né, já estava tentando abandonar, mas é uma coisa que as pessoas me demandam. Então, assim, uma escola já veio me chamar, entendeu? Eu falei, eu vou colocar aqui, porque Eu eu acho. falo, eu gosto e falo fácil, E você sabe? Assim, é, porque né? é muito Você vive, conteúdo. né? Isso. Então, assim, além de tudo, você vive isso. Então, quando aparece alguma dúvida de cliente, assim, eu vou para esse lado, eles falam assim, nossa, Camila, queria que você me ensinasse. Aí eles entram, assim, eu falei, é que eu trabalhei muito tempo com orientação de pais, terapia infantil e sou mãe, né? Então, Exatamente. aí, só que não é o meu foco hoje, entendeu? Só que é uma demanda que tem muito, porque também tem hoje não tem na psicologia gente que está querendo ir para a área infantil. Então tem muito pouca gente boa na área, sabe? Aqui tem uns que vão porque tá precisando só. E porque gosta, né? E às vezes Então nem é assim, pai, então não consegue entender verdadeiramente o desafio é, que é, né? Você uhum, enfrentar tudo que cada é, fase exige, né? Do nosso crescimento, desenvolvimento. exatamente. Uhum, Mas eu acho muito legal, porque pode abrir portas para o que você busca, né? Porque os tá. pais têm empresas, têm Uhum. trabalho, então eu acho que uma coisa soma. Foi aquilo que eu te É, eu falei, né? Às vezes pensei. você vai, faz despretensiosamente e abre uma porta. É nunca você Hum, deixar de mostrar o que você tem. Lembra? Dentro da sim. indústria do conhecimento, você pode fazer uma palestra e usar a palestra para vender as outras coisas ali. Então, mostrar tudo o que você tem, né? Falar Uhum, quem é você e o que mais você tem que as pessoas podem adquirir. Então, sempre pensar nas portas que podem se abrir a partir disso, tá. né? Mas eu gostei muito dos tópicos, eu acho que eles são. é, eu acho que é tudo o que todo mundo enfrenta hoje, né? Eles estão E uns eu já tenho atualizados. pronto, uns eu já tenho pronto, outros é coisa que eu quero assim, né, especificar mais, então ali já está tudo mais ou menos o que eu já trabalho. Então, você já tem o domínio do conhecimento, da Uhum. técnica, né? Agora, desenvolver um pouquinho mais a habilidade da prospecção e Isso. a venda, né? Mas É. você vai perceber que a comunicação, você entendendo que a venda faz parte, você já vai conseguir conduzir esse processo de uma forma mais assertiva, já logo no começo da conversa, sabe? E natural. Então é só você começar a. É porque você já está enxergando tudo que você tem hoje.
Então, quando você já tiver a mentoria, né, o valor, a estrutura, tudo isso certinho, quando você tiver a palestra, né, os valores, o treinamento, tudo isso Uhum. certinho, vai ficar mais fácil de você, depois de tudo, falar que você tem tudo isso de forma natural, sabendo que você vai agregar ali para as pessoas que realmente querem aquilo, né? De uma pessoa que tem qualidade, que tem Uhum. bagagem, que tem conhecimento, que sabe o que está fazendo, sabe? Porque eu Sim. acho que toda área tem o charlatanismo, né? Uhum. O Thiago Sim. falava, gente, se você for dar um Google, né, e pesquisar as cagadas que cada área tem, você vai encontrar, Nossa. Uhum. né? Sim. Na odontologia você vai encontrar, na psicologia você vai, gente, qualquer área você vai encontrar, porque Tem. sempre vai Uhum. ter aquela pessoa que não encara a profissão com responsabilidade e vai ter aquela pessoa que vai vestir realmente, vai, se não sabe, não tem problema, mas ela vai atrás, ela não vai fazer uma coisa errada, né? Ela vai falar, Uhum. não, calma, espera, a gente já retoma nisso, né? Para Uhum. que você realmente entregue algo de valor, coerente, que vai somar na vida dessa pessoa, né? Então, acho que isso é o Uhum. mais importante. Eu vou compartilhar aqui essa aulinha de hoje. Aqui. Deixa eu só tirar isso daqui. Agora ficou grande, né? Ficou. Ah, então tá bom. Então, comunicação eficiente, inteligência interpessoal. Primeira coisa até o Napoleão Hill, né, fala sobre isso, que a responsabilidade da comunicação, ela é do comunicador. Uhum. Eu acredito assim, eu não sei como que é na psicologia, eu acho que vocês têm uma habilidade muito grande em ouvir, que é um desafio na Uhum. população geral, então você tem essa facilidade. Na comunicação, eu imagino que você não coloca palavras na boca de ninguém, você conduz com perguntas inteligentes para que ela entenda e chegue à conclusão por si só do que ela precisa, né? Você só vai Isso. conduzindo o pensamento dela, direcionando para ela não ficar naquele ciclo vicioso do negativismo, né? Que as pessoas se Isso. jogam no buraco, não sai dali, você dá uma mãozinha e vai ajudando ela a ela chegar nessa conclusão, né? A venda, Isso mesmo. a Uhum. venda, a comunicação é a mesma coisa. Você conduz a pessoa, mas você não impõe nada. Você conduz a pessoa de forma inteligente a fazê-la entender que você tem o que ela está buscando. Então, primeiro Uhum. ela ainda não tem clareza do que ela está buscando. Na conversação, você consegue ter essa clareza, né? Você vive isso todo o tempo com seus pacientes. Uhum. Você enxerga, eles não enxergam, porque eles estão no meio da neblina, do desafio, então você já enxerga isso. Então você vai conduzindo. As pessoas, elas que não assumem a responsabilidade da comunicação, elas, elas costumam achar que as pessoas são difíceis, que elas não sabem ouvir, ou que elas não querem ouvir, ou isso ou aquilo, mas na Uhum. verdade, se as pessoas não estão compreendendo essa responsabilidade, ela é de quem está comunicando. Então, você precisa falar de forma mais eficiente, de forma mais clara, dizer aquilo lá de forma. Dizer a mesma coisa de uma forma diferente, para que a pessoa consiga te compreender, né? Então, podemos dizer a mesma coisa de várias maneiras e tem Uhum. estratégias de comunicação. Então, eu acho que isso aqui é o pilar da comunicação. É aceitar a responsabilidade de que, se você é o comunicador, a pessoa não entendeu, a culpa é sua. Aham. Então, vamos mudar isso, né? Então, assim, é sempre a culpa é sua. Não entendeu? Não, Sei. não. Assume a responsabilidade, né? Muda a forma de dizer, né? Tem pessoas que são, eu vou até colocar aqui já. Uhum. Algumas pessoas, elas são mais sensitivas. Algumas pessoas, eu não sei, acho que você já falou sobre isso, né? Que você já leu o livro As Cinco Linguagens do Amor. Sim, já. Uhum. Cada pessoa se sente amado de uma forma, né? Entendi. E da forma que ela se sente amada é a forma que ela ama. Então, até ela ter compreensão disso, é difícil, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu fui taxada de uma pessoa ciumenta por muito tempo, até eu entender que a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, eu não Uhum. tinha ciúmes com nenhuma conotação, de homem ou mulher. Eu tinha Pejorativa. Aham. o ciúmes, ele era da situação, né? De ver Uhum. como passava tempo de qualidade, sabe? Mas foi tão
difícil de eu entender isso, né? Porque como que você vai colocar em palavras uma coisa que é tão sentido, né? É. Diferente de quem tem a linguagem de amor de palavras de afirmação, Uhum. que ela Uhum. acaba sendo mais compreendida, né? A pessoa que tem as A palavras de palavra afirmação. abraça, né? A palavra abraça. Aham. Exatamente. Então, é uma pessoa que se comunica melhor, né? Uhum. Que ela se expressa em relação aos seus sentimentos de uma forma mais eficiente do que a pessoa que é o tempo de qualidade. Eu vejo o Uhum. quanto eu tinha dificuldade em me expressar, né? Porque eu sentia as palavras, eu sentia as emoções, eu sentia o ambiente, eu sentia, eu não precisava falar. Então, a Uhum. comunicação, ela foi algo que eu precisei desenvolver demais. Mas a comunicação para comigo eu tinha mais habilidade do que para com as outras pessoas. Então, eu até, inclusive, muitas coisas eu falo para o Thiago, eu falo, calma, não é hora da gente conversar sobre isso. Eu estou conversando comigo, eu preciso Uhum. gerenciar comigo que eu preciso conversar com você, né? Então, calma. A Uhum. comunicação, ela precisa, você precisa entender quem é o receptor. Porque senão você vai Uhum. ficar, fulano não quer me ouvir. O cicrano não sabe, né, não sabe escutar, só escuta o que quer, né? O beltrano não se esforça para me compreender. Então eu vou desistir de tentar falar com essa pessoa, porque parece que ela não quer me ouvir. Mas na verdade, a gente ainda não desenvolveu uma habilidade para falar com essa pessoa. E a comunicação, quanto mais vínculo você tem com aquela pessoa, mais difícil ela é, né? Que mais Uhum. emoção tem, mais reação tem, né? Você sabe Envolvimento, intimidade. Uhum. muito. E aí a comunicação ela fica mais difícil ainda. E ainda tem a expectativa de, essa pessoa me conhece há muito tempo, então ela vai compreender, mas ela é uma Uhum. pessoa diferente. Então, essa habilidade da comunicação é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, de que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. A Uhum. mensagem não foi entregue, então você precisa reaver e não A tentar forma. dizer daquela forma, sempre mudar a forma, né, que você está dizendo aquilo para que a pessoa possa compreender você. Então, eu acho que isso é uma coisa que você tem o conhecimento, você vive isso, você precisa lidar com pacientes que são diferentes, então você deve ter essa habilidade de mudar a forma de dizer aquilo para cada caso. Até porque você Uhum. deve pegar casos de mais sensibilidade, você precisa ainda ter mais jeito com a palavra do como você vai dizer, né? Então, Uhum. é uma coisa que esse vídeo, você já viu ele? Não, acho que não. Não? Não estou reconhecendo. Eu vou Uhum. colocar. É o poder da palavra. Ele Tá. é um videozinho rapidinho e ele é muito emocionante. Então, assim, ele mostra o quanto você pode ser eficiente dizendo a mesma coisa de uma forma diferente. Ah, calma aí que o meu compartilhamento de tela está pausado. Hum, tá pausado para É, você? tá branco. Para mim tá branco. Branco? Então calma aí. Será que Ai, tem que compartilhar direto do. retomar compartilhamento, mas eu acho que ele não vai daqui. Eu acho que eu vou, se eu não conseguir te mandar daqui, eu vou te mandar ele, o link Uhum. para você ver, porque Ver. ele é Uhum. emocionante. E Uhum. ele é uma gracinha, assim, a primeira vez que eu vi eu chorei, a segunda vez também, e eu me É emociono fácil de todas as achar? Se vezes. você quiser, a gente dá um Não, tempo, eu olho e depois volto. agora, então calma aí, deixa eu ver. Eu te mando o link dele aqui agora, eu tô com ele Aham. aberto. É grande? Não. Ele é super rápido. Tá. Deixa eu interromper o compartilhamento. Uhum. Calma aí. Ele não. Aqui. Deixa eu colocar aqui no, no chat. Veja se você consegue abrir. Abriu aqui. Abriu? Abriu. Então Já vamos. vou assistir aqui. Tá.
Muito lindo, né? Muito! Ai, nossa, eu super me emocionei a primeira vez. Deixa eu só colocar aqui de volta. Aham. Eu super me emocionei a primeira vez. Eu me emociono toda vez que já começa essa musiquinha, porque eu sei Aham. o que ele vai, né? Na hora que ele coloca a mãozinha no sapato Aham. e pergunta o que que ela Sei, escreveu, né? aham. E ela fala que ela escreveu a mesma coisa, mas com palavras Aham. diferentes, né? Então Aham. é a forma que você se comunica, faz com que as pessoas te compreendam. Até a empatia, ela é uma coisa muito difícil de acontecer, porque a dor que dói no outro não dói na gente, né? Quando dói na gente, a gente se familiariza, né, com a dor do outro, a gente consegue ter essa empatia. Mas também, por não exteriorizarmos o que estamos passando, como que a gente vai esperar que o outro compreenda ou tenha empatia, né, por aquilo? Então, assim, a comunicação ela é muito importante, porque as pessoas elas vão contribuir, ajudar se elas souberem, né, como fazer isso. Então, por exemplo, se você está ali num processo de negociação e você está expondo, muitas vezes a parte da venda em si, ela era um desafio para mim, Uhum. porque eu não tinha muitas habilidades, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais introspectiva. E quando eu decidi que eu faria diferente, então eu pensei assim, eu falei, bom, o que que cabe a mim? Cabe a mim me comunicar de forma eficiente, com clareza, com humildade e expor para a pessoa o que eu verdadeiramente acreditava que eu poderia acrescentar para essa pessoa. E sempre o Thiago perguntava para mim, eu lembro como se fosse ontem, né? Faz desde 2012, né, que eu estou nesse processo de que eu entrei no mundo das vendas. E ele falava, como foi? E aí eu respondia que eu tinha dado o meu melhor, Uhum. sabe? E essa sensação, ela sempre me bastou e ela sempre foi eficiente para que eu pudesse concretizar excelentes vendas e me desenvolver e crescer e ter um time de sucesso e fazer o negócio acontecer, sabe? Na clínica foi a mesma coisa, porque era o que cabia a mim, né? Me Uhum. comunicar com clareza, passando o que eu verdadeiramente acreditava para aquela pessoa. Então, Uhum. essas habilidades eu precisei desenvolver, porque eu tinha conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa bastante estudiosa, eu sempre fui uma pessoa muito técnica, muito metódica, eu era auditora, eu sempre trabalhei na área financeira, eu sempre gostei muito de metodologias, né? De ser Uhum. bastante metódica, a técnica ela era importante para mim. Eu lembro que o Thiago falava, né, que às vezes eu era muito técnica, que as pessoas não compreendiam isso, que a comunicação ela não estava envolvida na técnica em si, né? Ela estava envolvida em você fazer aquela pessoa entender a técnica, mas com uma linguagem muito mais simples, uma linguagem muito mais clara, com uma linguagem muito mais acessível, talvez usando palavras mais simples do que as que eu Uhum. estava acostumada a usar, né? Então, assim, essas habilidades, esse conjunto de habilidades e atitudes que envolvem a comunicação, a negociação e o desenvolvimento da liderança, seja você liderar a si mesmo, seja você liderar a sua equipe e pessoas, porque a partir do momento que você vai se colocar como mentora, né, de um grupo de supervisão de profissionais da área que você já está há muito tempo, você vai ser uma referência. E a referência nada mais é do que um líder. Então você vai liderar o caminho para essas pessoas e você tem que assumir a responsabilidade da liderança. Então assumir a responsabilidade da liderança é você se comunicar com clareza, né? Você está sempre se comunicando, negociando, sempre desenvolvendo esse conjunto de habilidades que é comunicação, negociação e liderança. Isso que traz sucesso. É óbvio que o conhecimento, ele não tem como você ter sucesso sem o conhecimento. Senão você até constrói, né, um castelo de cartas. É frágil, você constrói e você não consegue reconstruir, tá? Porque até inclusive o processo de reconstrução ele faz parte, né?
algumas habilidades, algumas técnicas que funcionam hoje não funcionam amanhã, então a gente tem que estar em constante reconstrução de algumas coisas. E se você não tem o domínio do conhecimento, você não consegue reconstruir. Então é óbvio que o conhecimento ele é essencial para qualquer sucesso, mas a pessoa que tem o conhecimento e não desenvolve as outras habilidades, ela não tem o sucesso que ela almeja. Ela não consegue. Porque o conhecimento por si só, ele não transforma a vida de ninguém. Por que que algumas pessoas se destacam tanto? Porque o como elas exteriorizam aquele conhecimento trazem clareza para outras pessoas. E isso me chamou muita atenção na clínica com o Thiago, que por coincidência ou não, né? Eu acredito que é uma somatória de coisas, mas a linguagem de amor dele é palavra de afirmação. Então, como é a linguagem de amor dele, eu acredito que ele desenvolveu isso desde sempre. A comunicação sempre fez parte dele, porque era como ele se sentia amado, como ele ama. E na clínica, eu nunca tinha visto uma criança de 9 anos colaborar como eu via com o tratamento ortodôntico, né? Ontem uma amiga nossa, até foi minha consultora de amamentação, falou que o filho dela mais velho, de 11 anos, está tendo dificuldade com o aparelho. E o Thiago é orto, então ela veio pedir indicação pra gente, né? E aí ela estava fazendo tratamento com uma odontopediatra. E aí eu perguntei a idade dele, então ele já tem 11 anos, já não precisa mais ser uma odontopediatra, ele já pode estar há muito tempo com uma ortodontista. Eu, É. inclusive, tirei o meu aparelho com 12 anos, né? E aí eu falei para ela, falei assim, ó, eu também dei trabalho com aparelho fixo, né? Inclusive eu falei para ela, falei assim, eu também dei trabalho com aparelho, o móvel, quer dizer, e o O fixo. Eu móvel. quebrava os brackets todos com a caneta, sabe? Uhum. Mas porque, gente, eu não lembro do dentista conversando comigo, me explicando Uhum. nada. Então, assim, eu nem sabia para que servia aquilo. Gente, o Thiago, ele explicava de tal maneira que uma criança de 9 anos colaborava com o tratamento. Eu achava aquilo assim, eu falava, gente, como é que pode? Essa Uhum. comunicação ser tão eficiente, sabe? Então, a gente consegue desenvolver, se a gente consegue prestar atenção na forma que a pessoa fala. Algumas pessoas, elas falam que tá claro, como a luz do dia. Você consegue ver que essa pessoa, ela ela realmente ela tem a visão dela mais apurada, né? Então Uhum. você pode abusar um pouquinho mais de slides, você pode conversar com ela um pouquinho mais com alguma coisa visual para ela dar uma olhadinha, porque está claro como a luz do dia, né? É uma referência de que ela é uma pessoa um pouco mais visual do que a pessoa que fala que está claro como o soar dos sinos. Essa você não precisa abrir um nada. Você pode ficar só Uhum. conversando com ela vai anotar as coisas, vai assimilar tudo. A Uhum. outra pessoa que tá claro como o calor do sol, ela é uma pessoa um pouco mais sensitiva, é um pouco mais difícil, você vai ter que ficar um pouco mais perto, né? Talvez fazer alguma coisa para aquilo que você quer chamar a atenção dela fique marcado, né? Aquela onde você quer dar ênfase, você consiga dar ênfase. Então, quando você presta atenção em pequenos detalhes da comunicação, você consegue perceber o como que aquela pessoa recebe a mensagem e você consegue passar uma mensagem mais assertiva para que aquela pessoa consiga receber e sempre assumir a responsabilidade e a culpa, né? Eu lembro que no nosso encontro que eu falei das vendas, né, da prospecção, do acompanhamento, que quando a pessoa fala que um não, é uma oportunidade para a gente fazer um review de de tudo que aconteceu, né? Revisar e assumir a responsabilidade que talvez a gente ainda não tenha falado o suficiente para essa pessoa fechar com você, ou você ainda não Uhum. tenha eh, explicado o suficiente ou mostrado o que ela estava querendo ver para que ela fechasse com você, tá? Tudo é contornável, é óbvio, até porque nem a maioria das pessoas não fecham a venda no primeiro momento, Uhum. né? Então você consegue contornar isso, mas sempre pegar isso como uma oportunidade de você revisitar o processo e aprimorar o processo, tá? Uhum. A comunicação clara, ela faz com que
o próprio fechamento, a própria venda, a negociação fique mais tranquila, aconteça com naturalidade. Então, sempre Uhum. assumir a responsabilidade, né, de que você é o comunicador e você tem a responsabilidade de passar essa mensagem com clareza. Então, como comunicador, pensa nisso quando você está com o seu grupo de mentorados, por exemplo, né, de supervisão de psicólogos. Você está conseguindo mostrar o caminho, formando pessoas que aprendem ou pessoas que obedecem? Uhum. Porque aqui tem que ter uma real preocupação. A gente tem que se preocupar em fazer pessoas pensantes, porque ela só vai Uhum. conseguir contribuir se ela pensar, né? Se ela sair da caixa, é óbvio que trazer estudo de casos, referências, é legal, que traz uma bagagem que você viveu, não ela, mas que ela pode associar a uma situação familiar que ela possa viver, né? Mas ela tem que Uhum. aprender a pensar fora da caixa. Ela tem Não que fica aprender só seguindo regra, né? Uhum. exatamente. Então, é você se preocupar em, na sua comunicação, conduzir essas pessoas a aprenderem por si só Uhum. a resolverem esses problemas. Então, eu acredito que não vai ser nenhuma dificuldade para você, uma vez que você já vem fazendo esse grupo de supervisão, né? Então, você já sabe quais são os desafios e você já vem experimentando, né? Aplicando com essas pessoas essa melhoria e mostrar o caminho para que essas pessoas consigam conduzir de forma que elas pensem sobre isso e não fiquem só obedecendo às suas regras, como acontece na faculdade. Eu acho que a faculdade é muito obedecer, tem que fazer porque tem que passar de ano, tem que fazer por isso, por aquilo. Mas uma vez que você está na sua clínica, você tem que fazer porque é a sua responsabilidade, né? Mas na psicologia, isso sempre é uma, assim, eu falo que a psicologia ela entrega pouca regra. Mesmo no curso, assim, era muito mais essa preocupação com ensinar a pensar, ensinar, sabe, correr atrás, fazer o raciocínio. Isso aí a gente sempre teve muito em contato no curso de psicologia. Depois de um tempo, a gente, em função da qualidade dos alunos que a gente recebia, aí começou a diminuir um pouco, a gente teve que dar mais mastigado. Ah, Mas no início, tanto lá em Londrina quanto aqui, era muito essa preocupação, né? O psicólogo precisa saber pensar. é lógico, né? É. Porque vai chegar uma situação inusitada para ele. Aham. E é o que eu gosto, viu, Andresa? Eu gosto bastante disso. A vida Uhum. é um conjunto de situações inusitadas, né? Uhum. Se a gente não aprende a pensar, se a gente não aprende a resolver, né, as nossas próprias resolutivas, a gente realmente não sai do Uhum. lugar. E tá aí o profissional que vai ajudar é vocês, né? Realmente ajudar até as pessoas a saírem dessa inércia, né? Essa Isso. alienação. Você começou a ler o livro Mais Esperto que o Diabo, não foi? Sim, sim. Aham. Ele fala muito a palavra alienado. O ser humano está Aham. alienado, E a completamente gente também, alienado, né? a gente também faz, a gente fala que o maior objetivo é buscar consciência, buscar. Nossa, é Ah, muito maluco. O livro é chocante, né? é. Fala, gente, é Estou gostando simples, bastante. Uhum. real e é realmente desde Uhum. aquela época, né? Desde quando foi escrito, você vê que é uma coisa contemporânea. É o ser humano, né? É um desafio que a gente enfrenta. Então, Sim. quando você vai se tornando consciente, você vai percebendo que até a sua comunicação ela fica muito mais eficiente, Uhum. ela fica muito mais clara, né? Você falou que você em algum dos nossos encontros, a sua dificuldade de se comunicar para consigo era um pouquinho ainda Uhum. deficiente, né, em comparação à comunicação sua para com as outras pessoas. Porque a Uhum. gente tende a ser muito cruel conosco. A nosso nível de cobrança, de exigência é muito grande. Eu não sei se é da nossa criação, se é da mulher, se é Uhum. da nossa época, mas eu sei disso também, porque eu também enfrento Acho que um pouco de tudo isso. dureza nas palavras comigo, É. sabe? Eu falo, eu sou muito dura comigo, calma, né? E eu tô Uhum. aprendendo a ser mais Gentil. gentil, acho que é essa palavra, por causa do curso de parentalidade que eu me formei, Uhum. que eu percebi que eu tinha isso da minha mãe, esse autoritarismo,
E eu não queria ser, e às vezes ele aflora nos nossos gatilhos, né? Cada mãe tem o seu gatilho. Algumas é a alimentação. Tava vendo aquela famosa na internet falando que o gatilho dela é se atrasar. Com filhos é Aham. praticamente impossível você não se atrasar. Aham. E aí o gatilho dela é esse, então ela fala que ela tem que se controlar Então o tempo elas, todo. O meu aqui em exatamente. casa é o sono. E Aham. aí eu tô aprendendo, tanto que eu fiquei muito feliz esses dias, lá na praia mesmo, que o Luca virou pra mim e perguntou se eu tava triste com ele. Daí eu falei, não, Uhum. filho. E aí ele virou pra mim e falou assim, mamãe, você tá triste com a situação? Ele nem sabe o que é a situação. Mas eu tento Aham. explicar pra ele, eu falo, filho, a mamãe não tá triste com você, mas eu fico chateada com a situação. A situação tá me Aham. deixando nervosa. Eu tô Ah, que nervosa, é com a bonitinho. situação, então calma. É. Pra ele Ah, o entender meu que não é gatilho é as ele. crianças adoecerem. Nossa, como eu sou metida, eu tenho que estar sempre me observando nesse momento, porque eu saio. Porque tem, cada mãe, eu já reparei já. É. A minha amiga que tá muito próxima a mim, que tem o Gabriel, que estuda com o Luca, que tem 4 meses de diferença, o dela é a alimentação. E, Aham. gente, ela é uma mãe, assim, super tranquila até a hora Aham. dele comer. Gente, eu olho aquilo e eu falo, meu Deus, sou eu com o Luca com sono. Porque o Luca, ele Uhum. tem uma coisa, a pediatra até postou um vídeo de um pai famoso na internet, eu nem sei o Instagram dele, mas ele tava contando como era a hora de dormir. Meu Deus do céu, eu me identifiquei. E ela Aham. colocou na legenda falando que aquilo era insônia comportamental. Aham. É o Luca. Mas ele inventa de tudo que não Pra tem não como. dormir. O meu sogro não É. consegue pôr ele pra dormir porque ele dá nó em pingo d'água, o garoto. Aham. É irritante. Então, assim, a hora do É. sono, ela exige, né? Como quando eles ficam doentes, eles exigem mais atenção, mais demanda, mais tempo. A gente já não É. tem. Então, vira um caos. É. E o Thiago fala sobre isso, né? Acho que ele fez um post essa semana falando sobre o caos, né? Que a Acho que eu não vi, habilidade, mas eu olho lá. ele falou, ele pegou um takezinho falando sobre isso, no treinamento que ele fez Ah, lá na eu vi sim. academia, Ele estava na academia, vi sim. Lembrei agora você falando do falando. caos, porque é isso. Aham. A É. habilidade de uma pessoa que realmente é habilidosa é É. gerenciar tudo isso no caos. O caos. É É. o caos, porque quando tá tudo bem, é fácil, né? No É. caos que fica difícil a gente ter a consciência para que a gente consiga gerenciar isso, né? Uhum. E deixa eu só tomar um golinho de água, que eu tô ficando, Calma aí. minha voz tá Uhum. indo embora. Pode ir tomando, viu? Eu sei como é que é. Em todos os estudos de Napoleão Hill, inclusive, você pode até pesquisar depois, se você quiser, as 16 Não leis do precisa falar triunfo. muito alto, não, viu, Andresa? Porque eu te Tá escuto quando bom? você fala baixinho. Ah, Aham. então tá bom. Mas é que eu me empolgo. Aham. Acho que esse que é o Também. problema. Eu fico, ai meu Deus. É, A mas eu tô te comunicação, ouvindo ela muito bem, assim, viu? tá. Porque, apesar de eu achar que eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu já tenho clareza de que não quer dizer que eu fale pouco. Eu sempre falei Uhum. muito e eu gosto de falar. Mas eu não vou puxar a conversa, eu não vou começar alguma coisa. Mas se começar, acabou, aí eu não paro nunca mais, né? Aham. Então eu me envolvo pela comunicação. Uhum. E o Napoleão Hill, ele escreveu, né, todos esses livros, As 16 Leis do Triunfo, e ele fala muito de que para você ter sucesso, você precisa se tornar uma personalidade agradável. E a Uhum. personalidade agradável é aquela pessoa quando você chega num lugar e você vê que tem uma rodinha em volta de alguém. E alguém tá falando, contando uma história. E aí, se você esbarrar com essa pessoa de novo, você vai perceber que, de novo, tem uma rodinha em volta dela. E ela é uma personalidade tão agradável que as pessoas querem estar com ela. Uhum. Você desenvolver essa habilidade é simples. Quando você começar a ler o livro do Dale Carnegie, que ele fala Uhum. como fazer amigos e influenciar pessoas, você percebe que são pequenas atitudes, mas a gente não faz. A gente não faz por vários motivos, né? É, é simples, é óbvio, então passa batido, a gente acha que não vai ser tão relevante quanto realmente a gente não enxerga o valor que aquilo tem
para outra pessoa. A gente se frustra, então muita coisa a gente tem que gerenciar dentro da gente, então a gente não consegue fazer aquele pequeno ato de confiança e de fé, né? Porque a pessoa pisou na bola, e como que eu vou acreditar de novo? Então, assim, quando você lê o livro, você fala, gente, são pequenas sacadas que, Uhum. nossa, como é difícil pra gente fazer É isso. no detalhe, né? Aham, É assim, é muito sutil, mas aham. é um acúmulo de tanta sutileza que você sabe que eu tô assistindo um seriado que é exatamente sobre isso. Não sei se Hum, você já ouviu, chama The Good Witch, a boa bruxa. hum. Esse E não. assim, é óbvio Eu que assisto pouco seriado, mas é. tem alguns seriados assim que nem com o Thiago eu tô assistindo aquele The Chosen, né, que Uhum, fala sobre Jesus, que é muito legal também. Eles são é. muito parecidos e são esse The Good Witch, sabe? É muito parecido porque mostra nitidamente pessoas com personalidade agradável. Uhum, E a personalidade é tão agradável que aquela pessoa, assim, não. Sabe? Todo mundo fica, mas como será que ela faz isso? Ninguém uhum. pergunta, assim, com raiva ou com alguma coisa, mas, sabe? É simples ela se interessar pela outra pessoa. Mas a gente não tem esse interesse pela outra pessoa, né? Ela É. acaba. Não sei, eu acho que é na rotina, não sei. A gente Eu acho que a esquece, a gente gente. desaprendeu um pouco isso Pode ser, também, né? assim, né? Se importar, essa coisa de, né? Acho que ontem eu estava até falando, era uma terapeuta também, e ela estava falando sobre isso. Ela não é psicóloga, ela é terapeuta. Uhum, É, na verdade, ela é advogada, ela fez transição de uhum, carreira. E aí ela estava falando sobre isso, né, das energias, do uhum, mercado de trabalho. Antigamente, né, as nossas avós não iam para o mercado de trabalho, daí as nossas mães foram, e a gente já nasceu dentro deles, ouvindo o tanto que tinha uhum. que ir, né? Então é uma energia que a gente ficou um pouco confuso pra gente, né? Então, talvez essa É, porque eu acho que assim, sutileza. essa questão de se interessar pelo outro, né? Despende uma energia e a gente gastou tudo e a gente fica economizando nisso. A sensação que eu tenho é um pouco essa, sabe? Nossa, E faz aí a sentido. gente economiza nas relações e é o que falta, porque é o que é importantíssimo para a gente, né? Exatamente. E você Uhum. sabe que o Luca florou várias coisas em mim, principalmente a questão da comunicação. Como o Thiago é Aham. um excelente comunicador, às vezes eu precisava falar alguma coisa importante com ele, eu falava, ai, não, mas eu não vou. E eu ficava engolindo tudo, porque ele era tão bom comunicador que no fim eu desistia Aham. de conversar com ele. É, Eu falava, não quero mais exato. conversar com Aham. você. Eu desisto da Aham. comunicação Aham. para com você, porque não dá certo. Eu preciso desenrolar muita energia e eu não tenho, tipo, não Isso. quero. É, E aí eu é verdade. desistia. E aí o Luca Uhum. nasceu e eu percebi que não, eu Uhum. preciso despender essa energia. Ela é importante. Uhum. Ela é Super. importante, mas custa da gente, né, perceber que a gente precisa fazer pequenas É. coisinhas todos os Custa e a gente dias. está cansado, né? E a É. gente se cansa com outras coisas, na verdade. Aí entra escolhas, né? Da gente tentando mudar um pouquinho isso, que é super difícil. Mas é necessário, né? Ah, é muito bom falar com quem tem consciência, sabe? Porque Uhum. às vezes a gente fala isso, a pessoa fica, não entende, assim, é uma coisa simples, Uhum. mas que faz toda a diferença. Então você é uma pessoa que está consciente e sabe que se em algum momento você precisar colocar isso em prática, você vai colocar isso em prática. E quanto mais você coloca em prática, mais habilidosa você vai ficar em se tornar essa personalidade agradável, porque palestrar, você deu aula. Isso Uhum. despende muita energia. Palestrar despende energia, treinamento despende energia, mentoria despende energia, tudo isso. Ah, todo dia no seu consultório você despende energia, Uhum. né? Então, É. assim, é algo que despende bastante. É que eu não sei, eu tô pensando aqui nas palestras que a gente fazia para não sei quantas mil pessoas. Aquilo, Uhum. eu Nossa, saía muito exausta. acabada, Muito esgotada. assim, mas era assim, Aham. esgotada. O ambiente, foto, conversar com as pessoas, porque não era só a palestra, subir no palco, falar.
era tudo que vinha depois com aquilo. E Isso. você precisa entender que você tem que parar para escutar o nome das pessoas. Uhum. Isso assim, eu fiz o curso de comunicação eficiente e inteligência interpessoal nos estudos de Napoleão Hill, que chama Mastermind. Foi o melhor curso que eu fiz Uhum. na área da comunicação. E ele fala que você tem que perguntar o nome da pessoa uma vez, associar o nome dela a alguma coisa. Uhum. Depois que eu participei dessa aula, olha, a minha ginecologista, ela abriu uma clínica aqui. E ela tá passando os perrengues que a gente passou quando a gente abriu a clínica, né? Porque ela imaginou que ela fosse ter mais tempo, mas na verdade não. Ela tá vendo que ela tá tendo que gerenciar Não, muito é mais aquela coisa. ilusão, né? Aquela velha ilusão de que. Não, ela tá vendo várias coisas agora. Achei até engraçado. Falei, não, calma que depois melhora, mas até melhorar, você vai ser uns perrengues aí Aham, na clínica. vai ser difícil. E ela começou a fazer esse curso. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, nossa, você vai amar esse curso. Uhum. Porque ela é médica, mas ela também, ela foi uma médica que a nossa primeira consulta, ela passou 2 horas me ouvindo para me dar o meu diagnóstico de TDPM, né? De transtorno disfórico pré-menstrual. Uhum. No retorno que ela me deu o diagnóstico. Então, ela é uma médica diferenciada. Tanto que Uhum. minha amiga já foi, a minha amiga da minha amiga vai, porque eu indiquei. Então, olha Uhum. o poder de você desenvolver uma comunicação eficiente, Uhum. de você se preocupar e se tornar uma personalidade agradável e se interessar verdadeiramente pela pessoa. Isso faz toda a diferença em qualquer área de atuação. A Uhum. medicina, principalmente, né? A medicina é um lugar que a gente tem muitos médicos, mas poucos que se interessam verdadeiramente por aquele paciente. E, gente, o paciente está dentro dele, ele sabe o que ele está sentindo, às vezes ele não sabe comunicar, mas ele, melhor do que ninguém, sabe que ele está com alguma coisa. Para você ter Uhum. noção, a nossa endo do consultório, ela falou que ela passou 5 anos chorando de dor, indo de médico em médico com uma pasta assim, ó, com todos os exames que nunca dava nada, até ela descobrir que ela tinha um problema no assoalho pélvico, Uhum. que tinha muita dor, né? Então, assim, essas pequenas considerações faz de você um profissional muito diferenciado. Então, Uhum. você tendo essas habilidades, você indo numa palestra, sua palestra vai ser super diferenciada. Uhum. Na sua palestra, você tem que entender que não vai ter só a pessoa que vê claro como a luz do dia, mas vai ter a pessoa que vai sentir quente como o calor do sol. Então, quanto mais analogias de formas diferentes você trouxer para explanar aquela situação, mais conexão você vai ter com as pessoas ali. Porque quando você Uhum. está individualmente falando com uma pessoa, a comunicação ela é muito assertiva. Mas quando você está falando para um grupo maior de pessoas, você tem que desenvolver uma linguagem muito mais ampla, para que você possa penetrar em cada perfil que está sentadinho ali. Então, aquela sua linguagem, talvez você tenha que trazer um pouco mais de exemplos, talvez você tenha que, nos exemplos, usar as linguagens, e a forma de assimilar de cada um. Talvez trazer uma imagem ou um vídeo para chamar a atenção daquela pessoa que ela é visual, ela só a Uhum. palestra não vai conseguir fazer com que ela se conecte com você. Então, tudo isso, essa somatória de, de componentes, esse conjunto de ingredientes, vai te trazer o sucesso na sua comunicação quando você estiver falando para mais pessoas. Porque o fechamento, a negociação, a venda, quando você fala com uma pessoa, ela é quase 100% feita de uma pessoa como você, que tem Uhum. clareza, que tem consciência, que tem bagagem, que tem muito para acrescentar. Quando Uhum. você estiver falando para mais pessoas, acrescenta tudo isso, que você também vai conseguir fazer um fechamento assertivo e atingir um número maior de pessoas, mesmo sem saber o perfil daquela pessoa. Uhum. Você ministrou aulas, então você sabe Uhum. que o aluno que dorme não quer necessariamente dizer que ele não gosta da sua aula.
Pode ser que ele esteja enfrentando alguns desafios, né? Uhum. Então, assim, quando você estiver fazendo as suas palestras, treinamentos, e você estiver vivenciando isso, não leva para o lado pessoal a pessoa que Uhum. tá com a cara feia. Não quer Ah, dizer que ela não tá gostando, né? Às vezes ela é carrancuda mesmo para tudo. às vezes ela é séria, né? Aham. Exatamente. Então, assim, gerenciar as nossas emoções quando a gente estiver na comunicação em público para com outras pessoas, porque a gente tende a achar que é com a gente. Uhum. Mas às vezes ela já estava com esse problema antes. Então, você ser uma personalidade agradável faz com que você tenha essa compreensão de que o que acontece com o outro não gira em torno de você, de mim, de nós, né? Ela tá lidando com os desafios dela. Às vezes ela tá com aquela cara pensando nos desafios que ela vai ter que enfrentar, tá? Então, nunca levar para o lado pessoal. Então, Uhum. o Napoleão Hill, ele fala muito sobre isso. Você perguntar o nome da pessoa uma vez, associar esse nome a alguma coisa. No decorrer da conversação, traga o nome dela mais vezes. Positivo. Uhum. Traga Você sabe sempre que que essa você é uma puder. dificuldade minha. Nome é uma Nome dificuldade. Eu era lembro, assim, também. muito fisionomia, nome. Eu lembro que com os alunos eu ia aprender, assim, o nome mesmo lá pro terceiro ano da faculdade. E a minha amiga, assim, ela do primeiro ano, ela falava nome, sobrenome, blá, blá. E eu falava, gente, como eu tenho dificuldade. Mas aí eu tenho tentado fazer um pouquinho disso, de tentar usar o nome, né? Exatamente. O Napoleão Hill fala que esse é a principal, Uhum. a primeira coisa que você tem que fazer. Que você pode estar em Ah, qualquer lugar do mundo. O uhum. som Nome. que você mais vai gostar de ouvir é o seu nome, É, e tá certo, né? É né? gostoso quando a gente é. Exatamente. E ainda mais eu que tenho um nome, por exemplo, que é Andresa. Aham. Se a pessoa prestar atenção no meu nome, ela vai conseguir repetir no meu nome. Mas as pessoas Aham. não conseguem nem escrever meu nome, lendo meu nome lá no Instagram, sabe? Eu Aham. recebo, ai meu Deus. Então, assim, eu já não li, é óbvio que eu ligo, né? Quando criança eu sempre É. corrigia, porque me incomodava muito. Depois de um tempo, meus amigos começaram a corrigir, porque incomodavam eles também. E depois de um tempo você fala, ai, tá certo, tá tudo bem, Aham. né? Mas é uma coisa assim que É, precisa colocar em prática. Então, tá. pergunta, associa alguma coisa, Uhum. associa alguma coisa. Gabriela, panela. Na hora Uhum. já associa alguma coisa. E aí ela vai contar alguma coisa, você já pergunta de novo. E você, Gabriela, né? Tenta Uhum. trazer o nome sempre, porque isso mostra, e você vai perceber o diferencial que é. Que quando eu comecei, ó, eu comecei minha transição de carreira em 2012. Eu fiz esse curso em 2013. Eu comecei a aplicar. E Uhum. as pessoas ficam constrangidas, até impressionante, de você lembrar o nome delas. O nome. Elas falam, gente, nossa, desculpa, elas ficam assim, e qual que é o seu nome mesmo? E eu era essa Uhum. pessoa que eu ficava, ai, como que é seu nome mesmo? Como que, sabe? E Uhum. aí é você começar a aplicar que você vai perceber que funciona e é muito Ah. legal você valorizar o nome da pessoa. Uhum. Então, se interessar verdadeiramente por ela, escutar para descobrir o que ela busca, entregar o que você acredita que vai ajudar ela com isso. Então, não vender o que você quer, vender o que ela está buscando e que você já entendeu que você tem algo para ela, tá? Uhum. Seja cordial. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente fica nervoso, ainda mais num processo de, né, você chegou em algum lugar, a pessoa não te tratou tão bem, você também não estava tão bem. Então, gentileza gera gentileza e a gente quebra ciclos, né? A gente quebra muita coisa, sendo gentil, Uhum. colocando um sorriso no rosto, né? O Thiago fala muito isso, ele fala, ó, a energia ficou ruim, coloca um sorriso no rosto. Uhum. O sorriso, por mais amarelo que ele seja, por mais forçado que ele seja, ele transforma a sua energia. Ele é capaz de transformar a sua energia. Então, às vezes você tá ali, né? Eu não sei se você pretende ter isso ou não, mas quantas imersões eu já fiz? Você sai um bagaço, assim, tipo, finais de semana de imersão.
um mês inteiro de imersão, né? De um canto pro outro. Eu lembro de um mês que eu dormi em casa quatro noites no mês. Coitado, meu cachorro morava no hotelzinho. Ele é até traumatizado de ir lá, que ele nunca sabe quanto tempo ele vai ficar. E às vezes a gente fica cansado, às vezes a situação ali você fica, ai meu Deus, eu preciso gerenciar essa energia que ficou aqui agora, sabe? E aí coloca um sorriso no rosto. Às vezes a pessoa faz uma pergunta que ela não está te rebatendo, mas ela foi uma pergunta um pouco mais difícil, assim, que você levou para um lado pessoal, sabe? Principalmente uma pessoa mais cética em relação a alguma coisa. Se pegar uma pessoa cética em relação à terapia, aí pegou no teu calo, sabe? Aí você precisa gerenciar aquilo para que você não seja grosseira ou para que você não dê uma resposta mais atravessada, para que você continue sendo gentil e cordial, né? Então, tô dando exemplo, né? Porque a gente pega algumas pessoas céticas em algumas questões que são difíceis, né? Então, você coloca um sorriso no rosto, gerencia dentro de você e responde cordialmente, né? Responde dando exemplo, ou responde fazendo alguma pergunta inteligente que ela mesma vai chegar à conclusão por si só de que talvez ela esteja um pouco errada em relação a esse ponto de vista dela, né? Ou simplesmente valoriza o ponto de vista dessa pessoa e mostra um outro ponto de vista. Mas sempre colocar esse sorriso no rosto para quebrar essa energia, caso você venha enfrentar um desafio, tá? Como que você vai aprender a influenciar positivamente as pessoas, né? Eu não lembro qual livro que eu li, que fala muito, não foi o do Dale Carnegie, mas ele fala sobre a influência, né? Que as pessoas elas estão o tempo todo influenciando, positivamente ou negativamente. Se é uma pessoa consciente, ela vai buscar sempre a influência positiva. Na maternidade, se é uma mãe consciente, ela vai perceber que ela é o exemplo. Então, ela tá sendo né? Às vezes o filho tá com um comportamento difícil, mas ela não tá sendo uma influência positiva para aquilo, né? Para aquela situação, aquele ciclo vicioso mudar, né? Ela continua reativa, o filho continua reativo, e eles continuam naquela situação que não tá progredindo. Então, você é uma influência, positiva ou negativa, né? Você é um exemplo a ser seguido ou um alerta do que evitar, né? Então, quando você decide ser uma influência positiva para as pessoas, você aprende a fazer perguntas inteligentes para que ela chegue a conclusões, porque tudo que é imposto não é bem aceito, mas quando você faz as perguntas e ela, por si só, chega àquela conclusão, ela, né, até inclusive é muito legal isso nesse seriado, acho que você vai gostar muito de assistir, porque ela faz isso. E tem uma personagem que ela é bem enfática, que é a prefeita, que ela é engraçadíssima. E ela fica, ai, que ótima ideia eu tive, sabe? Ela fica sempre com essa sensação, que ótima ideia eu tive. E eu fico Aham. lembrando do curso, que no curso ele falava isso, né? Ele falava muito isso, de a pessoa sair com essa sensação de que ela resolveu, né? Você Uhum. só mostrou o caminho. Entender e respeitar a opinião dos outros. Eu acho que quanto mais conhecimento e bagagem a gente tem, às vezes mais difícil é respeitar uma opinião divergente. Não quer dizer que a pessoa não acredite no que você diz, só quer dizer que ela enxerga de uma forma diferente aquela situação. Então, talvez parar para ouvir, respeitar e entender que realmente, inclusive o curso de parentalidade que eu fiz, ele fala sobre que existe uma lógica na Uhum. percepção de cada pessoa, porque está envolvendo a experiência dela, É, a a história emoção dela. dela, Uhum. o que ela sentiu naquele momento. Então, assim, tem uma lógica, sempre tem uma lógica, né? Sempre tem, eu falo, né? Tem a lógica no caos, sempre tem uma lógica para aquela pessoa estar enxergando daquele jeito. Então, respeitar a opinião dos outros, né? Levar em consideração a opinião dos outros, não quer dizer que você tenha que ceder, não quer dizer nada, quer dizer que existem ali duas ideias
que tá tudo bem. Elas podem se somar, elas podem só conviver e tá tudo bem, tá? Vender de forma dramatizada as suas ideias. Então, a venda, ela, ela exige talvez de você contar uma história Uhum. do fulano de tal que, né, tava às vezes contar uma história nem de uma mentoria que você vendeu, mas de uma pessoa do seu grupo de supervisão que você sabe que tem tudo a ver com aquilo, com aquela pessoa que está ali na sua frente. E aí você Uhum. dramatiza, e aí você envolve essa pessoa e você mostra que é o que ela está buscando. Uhum. Então, quanto mais emoção você coloca nas suas palavras, quanto mais exemplos você trouxer, quanto mais vivência você trouxer, quanto mais dramatizado você for, é lógico que eu não tô falando para você nenhum exagero, né? Mas a venda, ela é dramatizada. Ela Uhum. acontece. Sabe quem faz muito bem isso? É a Renata Mais. Depois eu vou te mandar alguma coisinha dela do Instagram Manda. pra você ver. Uhum. Ela passou por um refinamento pessoal. Ela era maquiadora, tudo. Ela sempre foi influencer, sempre teve muito sucesso. Mas ela não era refinada. Ela era barulhenta, ela era exagerada, ela era vulgar. E ela passou por um refinamento. E hoje ela ensina. Obviamente, você só ensina aquilo que você trilhou. E é muito legal a venda dela. Eu admiro, porque a gente que trabalha com vendas, a gente vê o quanto a venda dela Mudou. Uhum. ela é dramatizada. A música que ela escolhe, a forma que ela coloca para vender, sabe? Ela conta sempre uma história. E é sempre uma história inédita para ela fazer a venda dela. Então é muito legal. A venda ela é dramatizada. Então sempre lembre-se disso, né? Quando você for vender, sempre traga um estudo de caso, uma pessoa, aquele episódio, naquela situação. Quanto mais Quanto mais tangível for o que você está contando, mais a pessoa vai querer isso que você tem, tá? Ela está sentindo aquilo e ela quer também passar por isso, tá? Então sempre dramatize as suas vendas, as suas ideias, tá bom? Saiba lançar desafios, né? Então, sempre puxar um pouquinho mais das pessoas, exigir um pouquinho mais das pessoas, Uhum. fazer com que elas se esforcem um pouquinho mais, saiam da zona de conforto delas, daquele pensamento, mostrar que existe uma outra opção. Você disse que isso na psicologia, as pessoas ficam perdidas pela quantidade de caminhos que elas podem seguir, né? Então, lança alguns desafios. Faz Uhum. ela que tá tão ali focada naquela vertente, faz ela pensar um pouquinho fora da caixa, né? Dá um exemplo, lança algumas coisas para aquelas pessoas se desafiarem, né? Se desenvolverem, porque crescer dói. A Uhum. gente cresce no desconforto, né? Então, causa esse desconforto nessas pessoas, nos seus grupos de mentorados. Tem que causar esse pequeno desconforto, sabe? Essa pode chamar de tempero, de pimenta, intriga, Aham. né? É. Joga essa intriga, causa isso, esse pequeno desconforto para que as pessoas Na psicologia a gente chama de angústia mesmo, assim, que eu angu... produzo uma angústia que a angústia mobiliza, É de isso. alguma É isso que eu ia forma. falar. Você falou que agora vocês estão tendo que entregar cada vez mais mastigado, né? Então, É. se a pessoa está Uhum. vindo de um processo entregue para ela, você Uhum. precisa criar essa intriga, sabe? Isso. Você tem que Uhum. causar essa angústia nelas, para que elas aprendam, né? Uhum. É uma vivência. Quando você faz isso, você causa uma vivência nela, um desconforto, algo que ela precisa resolver. Então, ela vai, né, se mobilizar. Essa é a palavra, para se mobilizar. Uhum. Seja tolerante, né? Acho que hoje em dia, acho que eu não preciso nem falar, você parece Uhum. bastante. Bem intolerante. Essa parte eu sou Não mesmo. ajuda, nem todas ajudam, Ah, né? Então, aham.
uma coisa que a gente precisa ficar relembrando algumas pessoas, tá? Para ser Uhum. tolerante, porque tem gente que, nossa senhora, é duro. Tenha instinto de valorização. Sempre, sempre, sempre valorize o próximo, reconheça o próximo. É, se tiver que dar feedback nos seus grupos de mentorado, sempre individualmente. Se quiser falar alguma coisa que você tá com receio de alguém levar para o lado pessoal, não foi para mim, eu acho que aquilo lá foi para mim, para não ficar esse desconforto e você não quer, você pode dar um exemplo de um outro grupo seu, aconteceu alguma coisa, e aí você traz uma situação familiar para que a pessoa entenda que aquilo pode servir para ela também. Então, todo o feedback você dá individualmente para as pessoas, seus, né, apesar de estar acontecendo em grupo, esse direcionamento você faz personalizado, individual, mas o reconhecimento, a valorização, isso você faz em grupo, tá? Uhum. Sempre em grupo. Então, tenha Tá. sempre isso aflorado, porque no seu desenvolvimento como líder, mentora, isso vai ser muito importante. Esse Tá. instinto de valorização, tá? Reconhecer o comportamento, a pessoa, aquela habilidade, aquela atitude que ela teve, aquele desempenho que ela teve. Então, sempre reconhecer e valorizar. Uhum. E tenha comando com habilidade, tá? Então, Uhum. é clareza, gentileza e firmeza. Sempre, Uhum. sempre, tá? Você pode ser objetiva de forma gentil. Então, isso é uma coisa que eu nunca tive problema, porque eu sempre fui Uhum. uma pessoa muito objetiva. Eu acredito que na psicologia você também tem que ser objetiva, né? Sim. Para as pessoas. Então, comando com habilidade. Você precisa ter objetividade e, ao mesmo tempo, você ser gentil, passar um direcionamento para essa pessoa, tá? Uhum. É isso, tá? É... Ah, pronto, deixa eu interromper o compartilhamento. Pronto. Uhum. É... Não agregou muita coisa, viu? A mais? É, eu acho que assim, organização, né? Porque acho que você está com uma perspectiva assim, né, com objetivo, que é diferente do que eu geralmente tenho, dado esse conhecimento. Então, acho que foi bem interessante, viu, Andresa? Até porque a comunicação, ela tá muito atrelada à venda. Uhum. Então, eu tenho que falar muito de forma que você vai entender, de forma que as outras pessoas vão entender o que Uhum. você quer delas. Porque muitas pessoas deixam de vender porque não ficou claro que você tem algo para elas comprarem. Entendi. Então, às vezes, se você for dar Uhum. uma palestra e você não faz a gente chama de call to action, é uma chamada para uma ação no final. Então, você está na indústria do conhecimento, você foi passar uma mensagem. Ela pode ter sido Uhum. gratuita, mas ela pode comprar um curso seu. Ela pode entrar num grupo de mentoria sua. Ela pode comprar um treinamento. Uhum. Olha, eu fui na escola, a escola me requisita. Você sabia que eu tenho um treinamento para professores, Uhum. para tal faixa etária, né, para comportamentos desafiadores? Você sabia que eu tenho um treinamento para pais? Uhum. Então você fala sobre isso. E essa clareza na comunicação, ela precisa acontecer, senão a pessoa não compra porque não sabe que você vende alguma coisa. E Uhum. se soubesse, já teria comprado algo de você, entende? Então, tudo está amarrado. Então, realmente, pode Uhum. ser que eu fiquei pensando nisso ontem, ainda bem que você me mandou, porque eu fiquei Uhum. pensando, eu falei, é um assunto que ela já domina. Aham. Então, eu preciso falar um pouquinho mais de vendas, talvez, dentro Aham. desse assunto, né? Isso, a perspectiva. É. Ai, que Uhum. bom. Então, que bom que trouxe Uhum. isso. Sim. E quer fazer alguma pergunta em relação a esse assunto? Não, acho que Ah, não, acho que entendo que eu preciso olhar aqui um pouquinho mais. É, eu com esses anos na clínica só, eu acho que a minha velocidade, a clínica ela reduz a nossa velocidade de comunicação, é incrível, assim, né? A gente fala que você vai pegando terapeutas experientes, assim, eu estava antes de entrar aqui com você, na minha cliente anterior tinha faltado, e aí eu tinha
começar a assistir uma gravação que eu tenho da plataforma, mas a internet ficou ruim e não consegui. Mas é uma terapeuta muito experiente. E ela conta no caso, e eu falo, e eu já queria acelerar já, porque eu falei assim, gente, olha como a gente fica lerdo falando, sabe? Assim, porque é isso, a gente tem que dar a velocidade do cliente, e aqui geralmente é lento, porque são muitas coisas para pensar e tal. Aí eu falei, nossa, eu acho que para palestra, por exemplo, eu acho que eu vou ter que retomar um pouco aquela coisa um pouco, de uma velocidade um pouco maior também, assim, eu fiquei Isso. pensando nisso também. E em palestras e treinamentos, sempre que tem mais pessoas, energia. É, Então, uhum, talvez você tenha um ritual. Eu, por exemplo, uhum. a minha energia ela não é tão alta quanto a do Thiago, até por isso que eu fico um É, a minha bagaço no também. final. Então, eu Aham, tinha um ritual, foninho de ouvido, música bem alta. Eu aham, acelerava os meus batimentos cardíacos para que eu me colocasse numa situação mais favorável para aquela performance que eu precisaria ter ali, que não é uma uhum, performance minha do dia a dia, é uma aham, performance que exigia, né, numa negociação, a clínica não exigia, ali, naquele palco, para aquelas tantas mil pessoas, exigia de mim aquilo. E era algo que eu sempre precisava fazer. O Thiago fazia. Ele que uhum. tem energia super alta fazia, então eu ficava, imagina eu que não tenho, como que eu Aham. preciso, sabe? Então, É, você estabelecer um ritual que vai te ajudar, outra coisa que eu uhum, fazia muito também, e faço, tá? Sempre que é para mais pessoas. Às vezes o som fica muito alto. Então, você tentar competir com as pessoas, uhum, ninguém vai te ouvir. Então, a partir do momento que ficou alto o som, as pessoas estão barulhentas, você consegue dar ênfase abaixando o volume da sua voz. uhum, Então, você uhum, acalma e as pessoas percebem que elas estão falando, e aí todo mundo acalma, você não precisa pedir para ninguém ficar em silêncio. As coisas, uhum. elas acontecem naturalmente. Então, você conduz. Técnica mesmo, né? A Uhum, palestra, você conduz. Tudo isso você vai conduzindo o ritmo, a intensidade, a emoção. Quando você quiser colocar uma coisa mais emocionada, compartilhar uma informação que você se emociona, uhum, né? Então você consegue pôr tudo isso na sua. A comunicação é sua. Você consegue colocar uhum. tudo isso lá. E tem que Ah, pôr tudo isso lá. Porque você está lidando com um público que você não sabe como uhum, cada um recebe, né? Então, é, para palestras, treinamentos e grupos assim que você vai falar, é muito legal você colocar essas habilidades de oratória e tá. comunicação, tá? Uhum, Falar devagar não tem problema. Você pode uhum, acelerar num caso. Eu até, inclusive, eu fico, quando é alguma coisa assim que eu quero dar muita ênfase, eu dou uma devagada, assim. Eu falo mais uhum. devagar também, porque você coloca mais emoção, você fica mais envolvente É, naquela história, né? E eu acho que tá todo mundo impaciente, hoje todo mundo quer acelerar. é, Eu acho que não é nem é da. por isso que aqui eu tenho que É, permanecer devagar. é, É, o meu assunto ele traz isso, né? Ele também traz uma coisa assim mais reflexiva, calma, mais né? isso. Ela precisa que a pessoa chega no caos, ela chega o Aham, caos. isso. Você precisa trazer Aham, a calma. é. A minha amiga que Uhum, trabalha com sono, ela falou isso. Ela falou assim, Andresa, as crianças, elas têm dificuldade de se autorregular porque elas precisam de momentos uhum, de contração e expansão. Elas só uhum. conseguem a expansão. A Aham, a contração elas não contração. conseguem. Então a gente que tem que direcionar elas para um momentinho mais calminho, uma Aham, atividade mais calminha, para elas é. conseguirem se acalmar um pouquinho e voltarem para a expansão que elas são, né? Em casa eu brinco assim, eu tenho uma brincadeira com eles desde pequenininha, assim, que eu falo assim para eles, escuta o silêncio. E aí, no começo eles ficam, mas é assim, para Adorei. atentar, entendeu? Eu falo, vamos escutar o silêncio. Não, aqui em casa a gente fala tanto, 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 que hoje Aham, tem uma amiga minha aqui, ela falou assim, gente, quem que fala desse tanto? aham. Eu falei, eu falo desse tanto, o Thiago fala desse tanto, porque o A Lucas minha casa é vai tagarela dormir também, viu? atordoado com esse menino. A minha Tanto filha é que ele fala. tagarela, meu filho, agora que na adolescência ele se conteve Mas um pouco, tá mais, né, introspectivo, mas mais reflexivo com as emoções, né? tem que ficar assim, eu entro no carro quando eu busco da escola, mãe, um falando, o outro, não é minha vez de contar.
minha Não, casa é falante. lá na praia eu tava rouca, daí eu falava pro Luca, eu falava, filho, respira. Eu falo isso pra ele aqui, Ah, não foi? Eu gostei do ah, seu, do silêncio. Aqui eu uso é, escuta. respira. Vou falar pra ele também. Aqui eu falo É, respira. Daí ele aham, fica, ele chora, chora, chora e fala, já respirei. é. Aí na Aham, praia, a gente tava no mar, eu acho que o Thiago botou ele na onda, ele ficou com medo depois. aham, E eu queria que ele parasse pra me ouvir, porque eu queria que ele confiasse em mim. Ele aham, não parava de falar, e eu rouca. Daí eu só aham. mandei um respira. Aí ele, blá, 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 respirei. Eu falei, pronto, filha, a mamãe tá rouca. Me escuta. Não É, vou fazer nada que você não queira. Graças a Deus deu certo. No último dia, ele entrou no mar sozinho. E ainda aham, perguntou, mamãe, você fica aqui pra onda não me derrubar? aham, Falei, claro, filho, pode confiar na mamãe. aham, Sempre confiar na mamãe. Mas é engraçado isso, né? é, É isso. aham. É, É essa vou coisa falar, eu da escuto o gente. silêncio. E Falar pro isso é Thiago regular. também. Aham, é, escuta o silêncio, porque é uma habilidade importante nessa coisa da regulação emocional, É. né? De você é um pouco o foco. Você traz a pessoa para um outro foco. E você sabe que eu aprendi isso no intercâmbio, Uhum, porque eu fui sozinha com 15 anos. Eu não sabia muito bem falar o inglês e a minha companhia era eu. uhum, E ali foi ótimo, porque eu me tornei uma ótima pessoa para mim, sabe? uhum, Foi uma excelente uhum. companhia para mim mesma. É, E eu vivo, assim, a pandemia foi sofrido para todo mundo, mas também. eu acredito que eu soube gerenciar um pouco melhor do que o Thiago, por exemplo, porque eu passei por essa situação, né? Uhum. Então, realmente, escutar o silêncio tem muita gente que não sabe, né? É. Você deve pegar um Uhum. pessoal aí que, nossa, né? Uh, Dá vontade de mandar um, vamos escutar o silêncio? é, traz para esse um pouco do mindfulness, assim, sabe? Dessa atenção plena. É interessante. Eu falo, vou ensinando eles. A Laura, agora, às vezes, ela fala, vamos escutar o silêncio, mãe? Aí ela fica. Aí vem algum sonzinho da rua, né? Assim, mas é E é interessante. gostoso, né? Aham. Amanhã eu já vou falar isso pro Luca. Já usa que funciona. Aí ele vai adorar, ele adora coisa nova. É, sim, Bom, sim. semana que vem é a semana que pode ser na sexta de manhã? Ó, a Não lembro. semana que vem eu vou para a praia. Você foi Ai, nessa, eu vou. não tem Eu problema. não sei assim, se daria para a gente pular e deixar para outra. Como que é Pode. para vocês? Não Pode, no tem dia problema, assim, fica muito. pode. Não, não Porque tem. assim, eu atendo segunda e terça. Se de repente surgiu algum horário, porque daí tá condensado minha segunda e terça, porque eu viajo na quarta. É uma turminha do meu filho. Mas se surgir algum horário, eu vou te avisando. Se der certo, de repente a gente consegue marcar. Tá. Mas eu já te digo assim que eu tinha esquecido de avisar. Que vai ser mais corrido. Se não, É, pode ser na semana do dia 4. Dia isso. 4, na semana do dia 4, eu tenho alguns eventos presenciais. Tá. Mas não tem problema. A Hum. gente, no Então, dia 8 de manhã, é o dia que você poderia ou não? dia 8 é segundo. Não, peraí que eu 8 tô de errada aqui. março. Aham. Que você falou que a sexta é um dia bom, né? Ah, É. a quarta noite eu poderia também. A quarta noite eu consigo, com certeza. Ah, então tá. A sexta, se eu conseguir, eu te aviso, porque aí fica melhor, né? Mas aí Porque na quarta é dia 6, né? Do que no dia i- 28. isso, dia Até porque 6. dia 28 à noite eu não consigo, porque eu já tenho reunião. É, dia 28 eu vou estar Vai viajando. estar na praia. Então, dia 6, vamos deixar dia Dia 6. 6, Se tá. surgir alguma Uhum, coisa antes, você me avisa. tá. Uhum, tá, joia. Pode ser às 8. Pode? Uhum, Pra mim fica melhor do que 7 e tá. meia. Uhum, Então tá marcado. certinho. Pronto. Qualquer coisa você me manda mensagem Uhum, e a gente vai se falando. Boa tá. praia pra Qualquer coisa que vocês. eu for produzindo, eu também vou te mandando, mas semana que vem eu vou ficar mais de folga. É, mais em off. Mas curte mesmo, É, aproveita, porque daí é bom que você já coloca um monte de é, ideias, né? Porque aí, deixar querendo ou não, na a rotina aí criatividade, você, é, a você fica. criatividade, deixar a criatividade rolar lá. Exatamente. Tá bom? Um Combinado, beijo, então. Um viu? Até beijo. mais, um Até. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.